Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica, deixa sua curtida, deixa aqui embaixo o seu comentário do que achou do vídeo e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas, ajudando as pessoas a compreender as informações desse vídeo e também ajudar a amar a Deus e buscar a sua salvação eterna. Vamos estar hoje aqui falando do quinto vídeo. Esse é o vídeo número 5 sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Por que a Nossa Senhora apareceu em Fátima? O que ela veio falar? Quais são as informações? Em que essas informações podem nos ajudar a crescer na fé e buscar nossas salvações? Qual foram as importâncias? Nossa Senhora apareceu para 3 crianças, Jacinta, Francisco e Lúcia, e é sobre esse assunto que a gente vai falar aqui no quinto vídeo, para você ter um entendimento dos outros, um entendimento sobre o assunto que está começando. Você pode estar começando lá no primeiro vídeo aqui do canal, para você estar tendo compreensão. Você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia em Evangelho São Lucas, no capítulo 1, no versículo 46. Evangelho São Lucas, no capítulo 1, no versículo 46. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada entre todas as gerações. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você que está com sua Bíblia, veja aí a sua Bíblia, não está dando continuidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu consagro cada palavra da minha boca aos cuidados da bem-aventurada Virgem Maria Imaculada e a intercessão e a proteção do arcanjo São Miguel, São Gabriel, São Rafael, meu santo anjo da guarda, os santos anjos territoriais, que possa me defender e me proteger na autoridade do nome de Jesus, e defender e proteger você que está aí do outro lado da tela. Que Deus possa lhe dar a luz do Espírito Santo para que você possa compreender a verdade desse vídeo e também você possa crescer na fé e despertar para buscar sua salvação eterna. E então a gente está aqui falando mais uma vez, esse é o quinto vídeo, como já mencionei, e a gente está acompanhando o livro narrado pelo William Thomas, que é o escritor do livro sobre as aparições de Fátima. Estou aqui com a biografia desse vídeo, e a gente está fazendo comentário parte por parte desse vídeo. Esse é o vídeo número 5. Aqui nesse vídeo vamos falar que Nossa Senhora aparece mais uma vez no dia 13 de julho. Nessa nova aparição, né, a família de Lúcia já está bastante agitada, né? Lúcia que tem sofrido com essa aparição, né? A mãe tem batido nela, a mãe tem dado beliscões nela, a mãe tem pedido a ela para ela desistir dessa história de que está vendo uma mulher, uma santa mulher, que ela descreve que é a Virgem Maria. Evidentemente, pelo comentário que eu faço, sabe que a mãe não acreditava, que ainda não tinha evidência que ela estava vendo a Virgem Maria. Então aí estava tendo toda essa movimentação, essa agitação. Obviamente o inimigo também trabalha para que a evangelização e a palavra de Deus não chegue às pessoas. E também todos os santos passaram por tribulação. E na história da pequena Lúcia não foi diferente. Lúcia, ela é investigada por um sacerdote. Aqui está o Padre Ferreira. O Padre Ferreira, ele começa a fazer uma investigação sobre Lúcia, né? E nessas investigações começa a fazer perguntas sobre a aparição da Virgem Maria. Lúcia, ela fica um pouco confusa, no linguajar, né? É atormentada, é oprimida, né? Porque as pessoas não estão acreditando, o padre não está acreditando. E sugere-se o padre que possivelmente ela possa estar tendo visões do demônio, não algo divino da parte de Deus, mas da parte do demônio. Obviamente a criança, ela se choca com essa informação, ela se surpreende com essa informação, que lhe causa muitas perturbações, né? Inclusive ela chega até sentir insônia à noite, ela passa por uma noite escura de batalhas espirituais intensas. Dessa noite que ela passa a batalha escura, ela decide não mais ver a Virgem Maria. Ela já acorda pela manhã com essa decisão e ela comunica aos seus outros amigos. Ela fala aí para Francisco e também para a já pequena
Jacinta, decido não mais ver a Virgem Maria, tenho aí a suspeita que possa ser realmente uma ilusão do demônio, e eu posso estar e tal, então toda essa perturbação que ocorreu na cabeça da criança, e então que narra aqui o escrito, né? Então o Francisco ele fala, não, eu tenho certeza que isso não é obra dela. Uma das crianças fala, não, mas acontece que se fosse acontecer isso, Nossa Senhora não deixaria, nós confiamos nela. E há aquele diálogo entre as crianças. Lúcia ela demonstra estar fraca, estar abatida, né? Dentro da sua casa não é igual da casa das outras crianças. Dentro da sua casa ela é um pouco perseguida, né? Ela é um pouco massacrada de todas as maneiras. Tem os seus irmãos, futuramente ele possa estar indo para a guerra que está acontecendo no local. Há um devaneio, há uma luta, né? E então, Jacinta e Francisco, lá estava em oração, correu abraçá-la e perguntou como se tinha ido com o prior, ou seja, aqueles que estavam interrogando ela. Ouviram espantado, boquiaberto, com crescente indignação sobre as 7 perguntas do Páculo final, ou seja, as crianças ficaram assustadas, com questionamento, não, a gente não está vendo o demônio, eu tenho certeza que aquela é a Virgem Maria, então rola esse diálogo entre as crianças, né? Como já falei, Lúcia passa pelo combate espiritual, né? E aí eu quero entrar agora especificamente na parte onde aparece Nossa Senhora, para o vídeo não ficar extenso. Vamos estar lendo parte por parte. E essa parte que aparece Nossa Senhora, eu desejo ler para que fique uma coisa bem mais clara, bem mais, né? Aí, quando Nossa Senhora aparece para as 3 crianças, então as crianças vão até lá, o lugar do aire, a azinheira, né, que era o pé de árvore local de Nossa Senhora. Aparecia, as crianças então se amultuam, as pessoas se tumultuam atrás, algumas pessoas chegam a falar que aquilo é fraude, aquelas crianças estavam querendo chamar a atenção, todo tipo de perseguição possível acontece com aquelas crianças. Então quando Nossa Senhora aparece, elas perguntam, como de costume, né? É no dia 13 de julho, essa mais nova aparição de Nossa Senhora. Então ela fala assim, ao ver a Senhora, desliza sobre o topo da azinheira. Vós me ser o que me quer? Pergunta a Lúcia como outra das vezes. Assim a maneira de expressar dela ao perguntar à Virgem Maria. Quero que eu venha aqui no dia 13 dos meses seguintes, que continue a rezar as 5 dezenas do terço todos os dias em honra a Nossa Senhora dos Prazeres, para obter a paz do mundo e o fim da guerra. Só ela será capaz disso. Nossa Senhora está pedindo para que as crianças continuem a rezar o texto em honra a Nossa Senhora dos Prazeres, que somente a oração daquele santo texto, somente aquele ato é capaz de parar uma guerra. Lúcia disse, eu queria pedir que nos dissesse quem é que fizesse o milagre para assim que todos acreditem. Ou seja, as pessoas continuam pressionando e as crianças pedem a Nossa Senhora um milagre. Porque as pessoas não acreditam nas crianças, elas estão sendo atormentadas por isso. Então o que é que Nossa Senhora responde? Nesse instante, Lúcia pensou em alguns pedidos que várias pessoas houvessem feito. Não me lembro de todos, assim fala a criança. Escreveu em 1944. É quase certo que um deles era a cura de um filho paralítico, de Maria Carreira. A senhora responde que não curava, mas daria-lhe meio para ganhar vida, se ela rezasse o texto todos os dias. Ou seja, Nossa Senhora aqui, ela fala que não iria curar esse suposto paraplégico, esse suposto enfermo, mas daria um meio para alcançar a salvação eterna se rezasse o texto todos os dias. É como eu estou falando, desde quem está acompanhando esses vídeos sabe. Desde o primeiro vídeo eu tenho falado sobre a insistência da Virgem Maria em sempre estar colocando o Santo Terço, o Santo Rosário, e que isso fique de testemunho para cada um de nós. E às vezes a gente cria na nossa mentalidade, na nossa imaginação, não, que Nossa Senhora vai fazer tudo o que a gente pede, porque ela está falando aqui que não vai curar. Só Deus sabe os mistérios, por que não irá curar. Mas algo melhor que uma cura a Virgem Maria promete. Se rezar o texto todos os dias, alcançará a vida, ou seja, a salvação eterna. Nem sempre a cura que a gente quer, nem sempre aquilo que a gente deseja é o melhor para nós. Deus sabe por que estamos passando por tamanha tribulação. Importante isso, hein? Continua o vídeo. A senhora respondeu que não curava, tal.
Ela é recomendável prática do texto de alcançar graça durante o ano. Será sacrificável. Nossa Senhora continua pedindo às crianças que sacrifiques. Ela insistia, dizer muitas vezes, especialmente o Jesus, por vez, o amor pela conversão dos pecadores, em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Aqui a oração é tanto pela conversão dos pecadores como uma reparação aos ultrajes. Já falei um pouco no outro vídeo que Nossa Senhora mostra ali, né, o seu coração. A criança vê o coração da Virgem Maria como que cercado de espinho, que é o pecado da humanidade, que é os nossos pecados também ali incluso, que faz o coração da Virgem Maria sofrer. Por isso que é muito comum estar sempre pedindo a conversão dos pecadores e a renúncia do pecado, especialmente o pecado mortal, aquele que atinge diretamente os mandamentos da lei de Deus. Ao dizer as últimas palavras, abriu a mão tão linda como outras vezes e inundou daquele fogo penetrante de revelações que atingiu o mais íntimo do coração dos pequenos. Dessa vez, porém, apareceu como um raio de luz e alcançava as profundezas da terra. Eis as palavras de Lúcia escritas em 1941. Você olha, aqui a parte de Nossa Senhora mostra o inferno para as crianças. Vamos ver o que a Nossa Senhora, o que o livro descreveu, o que a aparição descrevia. Era um mar de fogo, mergulhado nele estavam as almas condenadas ao demônio, como se fossem carvões incandescentes. Na chama desse imenso incêndio, arrastada pela labareda, espalhar nuvens de fumaça, tombado de todos os lados como fagulhas em grande braseiro. Não tinha peso nem equilíbrio, soltava uivo de desespero, gemido de dor, tão horrendo que arrepiava de medo. Os demônios se distinguiam por formas asquerosas de um animal medonho e desconhecido, mas transparente, que é carvões aceso. As crianças ficaram atemorizadas, quase a ponto de morrer, como se não tivesse certo de que iria os três para o céu, depois de contemplar esse espetáculo terrível, do qual Santa Teresa muitas vezes assustada descrevia. Ergueram-se desesperados os olhos, chamando a Senhora, que os contemplava com melancolia e ternura. Nossa Senhora acaba de mostrar, descrever o que as crianças viu do inferno. Foi uma descrição que elas colocaram aqui. Claro que isso, o inferno ainda é um mistério. É aquilo que fala a Sagrada Escritura, é aquilo que a gente viu aqui, mas ainda é um mistério. E aqui fala do exemplo de Santa Teresa d'Ávila, que também teve uma experiência mística como se estivesse no inferno. Santa Teresa faz uma descrição, né? Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa d'Ávila. As crianças, por Nossa Senhora, tinham a promessa de que iria para o céu. E aqui descreve, se as crianças não tivessem a certeza que iria para o céu, claro, entraria quase que em desespero, se não fosse a graça de Deus do que as crianças viram. Depois eu vou fazer os comentários mais adiante. Estai vendo o inferno, onde vão as almas dos próprios pecadores, disse por fim. Nossa Senhora está falando. Está vendo o inferno, para onde vão as almas dos próprios dos pobres pecadores. Nossa Senhora está falando com as crianças. Enquanto Nossa Senhora está mostrando o inferno para 3 crianças, uma de 8, uma de 9 e uma de 10. Hoje pregador, quase ninguém quer falar de inferno. Quer fugir da verdade. Não fala de inferno não, que não assusta. Não. Nossa Senhora não está falando de inferno aqui para gente velha, que não tem vergonha na cara não. Ela está mostrando para 3 crianças. 3 crianças. Nossa Senhora está mostrando, não está falando, está mostrando o inferno. É uma verdade, é um dogma da nossa igreja. É aquilo que o Catecismo da Igreja Católica falava no parágrafo 1030. Da existência do inferno. E o Catecismo fala que aquele que morre em um só pecado mortal, morre sem um arrependimento, é claro, desce imediatamente para o inferno após a sua morte. É uma coisa séria, é uma coisa grave. Muitas pessoas estão se condenando porque acham, não, mas Deus não vai me colocar no inferno. Olha o que Nossa Senhora está falando aqui. Não preciso nem estar fazendo um comentário. Nossa Senhora mostrou o inferno para as crianças, ponto final. O Catecismo da Igreja Católica fala do pecado mortal, ponto final. É coisa de a gente meditar. Não é um vídeo para te causar temor, é para você despertar na fé.
o temor, o santo temor de Deus, que é um dos dons, um dos 7 dons do Espírito Santo. Não é necessariamente ter medo de Deus, mas ter medo de ofender a grandeza de Deus. Padre Duarte Souza Lara, eu me lembro que eu vi já uma pregação do padre Duarte Souza Lara, que ele fala que o menor dos pecados veniais é como se fosse um câncer para Deus. Ofende a Deus. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz que peca do demônio. Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Eclesiastes capítulo 21, versículo 3 diz: foge do pecado como quem foge de uma serpente, porque se tu se aproxima dela, ela pode te morder. Né? Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz: ainda não tende resistido ao pecado até o sangue. Então a Sagrada Escritura ela fala da gravidade do pecado. Mas não tenha desespero. Porque Santo Agostinho vai dizer assim: se o pecado é o motivo da tua tristeza, deixa que a santidade seja o motivo da tua alegria. E eu concluo com a passagem do apóstolo São Paulo, que diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado te causa temor, se o pecado te deixa com medo, se o pecado te deixa desagradado, busque fugir do pecado mortal, busque uma confissão, busque crescer na santidade, busque uma vida de confissão, busque abandonar e se agarre à oração à Virgem Maria com o Santo Rosário. Ela vai te socorrer, ela vai te sustentar. É necessário que se combata o inimigo. É necessário que a gente desperte na fé. É aquilo que diz o Evangelho de São Mateus no capítulo 7, 13 e 14. Que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu. Larga e espaçosa. O caminho da condenação é largo, é espaçoso. É o caminho do que eu faço o que eu quero. Eu vivo como quero. Esse caminho aí é o caminho da condenação. Estreito e apertado é o caminho do céu. O caminho do céu é estreito, é apertado, é difícil. É por isso que o Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, diz assim: desde o tempo de João Batista até o tempo vindouro, né, o céu é arrebatado à força, são os violentos que a conquistam. Violento como? Violento com o seu irmão, de maneira alguma. Violento contra nossa carne. Aquilo que o apóstolo São Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, para nós crucificarmos a nossa carne, para ser cheio do Espírito Santo. O inferno é um dogma de fé. O próprio João Batista falava no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, no versículo 10. O machado já está posto à raiz. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. De que fogo fala João Batista? O fogo do inferno. Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículo 30. Ali haverá choro e ranger de dente. Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 28. Não tem mais aquele que mata o corpo, mas tem mais aquele que mata a alma. Tem mais primeiro aquele que pode precipitar o fogo do Gênesis, o fogo do inferno. O inferno é um dogma, o inferno é uma verdade de fé, o inferno é bíblico, não é uma coisa da vã cabeça. Nossa Senhora mostra aqui para as crianças, e eu trago nesse vídeo para a gente se conscientizar. Não é ter medo, não é ter medo. Não devemos buscar a salvação por medo do inferno, mas devemos aprender pela graça, buscar a graça de amar a Deus. Somente por amor a Deus largamos e abandonamos o pecado. Peça a Deus na oração: Senhor, ensina-me a te amar a ponto de abandonar o pecado. Senhor, ensina-me a te amar a ponto de abandonar a vida velha. Senhor, ajuda-me a ter a confessão. Nossa Senhora, passa na frente, iluminar meu caminho, iluminar minha consciência. Por meio da oração você consegue, não pelo temor, mas pelo amor a Deus sobre todas as coisas. Dando continuidade, Nossa Senhora fala assim: para salvá-las, desejo estabelecer do mundo a devoção ao meu imaculado coração. Olha o que Nossa Senhora está dando aqui. Nossa Senhora mostra o inferno, mas Nossa Senhora dá a solução. Para salvar as almas, ela quer o mundo a devoção ao imaculado coração de Maria. Se fizer o que eu vou dizer, muitas almas irão se salvar. Atenção, a guerra vai terminar, mas se não cessarem de ofender a Deus, outra guerra virá pior, no reinado de Pio XII. Olha que Nossa Senhora está dizendo: quando virdes uma luz desconhecida iluminar a noite, ficais sabendo que este é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes por meio de guerra e fome, perseguição à igreja e Santo Padre. E sobre essa passagem aqui, Padre Francisco Amaral aí na internet, ele faz um comentário sobre essa recente aurora que apareceu. Que o próprio Padre Francisco Amaral ele comenta: o mundo já está coberto de sinais. Nossa Senhora está falando aqui do tempo de Papa Pio XII, estamos no tempo de Papa Francisco. Esse sinal já apareceu na igreja. Não vai aparecer, já apareceu, mas continua aparecendo sinais, por como descreve o Evangelho ali. Haverá sinal na terra, no sol, como diz também Tiago capítulo 4,
Versículo 4. Todo aquele que se diz amigo do mundo se opõe como inimigo de Deus. Quando vide a luz. Então, para impedir isso, vim pedir a consagração à Rússia, o meu imaculado coração, que não foi consagrado. A comunhão reparadora dos primeiros sábados, se atender meus pedidos, a Rússia se converterá e terá paz. A Rússia não foi convertida. Aí a descrição é que a Rússia, quando foi convertida a Nossa Senhora, foi um pouco tarde. E Nossa Senhora fala da comunhão nos primeiros sábados e a devoção sobre o imaculado coração da Virgem Maria Imaculada. E aqui fala sobre espalhar os erros da Rússia pelo mundo, que na verdade já sabemos que é o comunismo, que já entrou no Brasil pelo nosso presidente, né? O Lula no Molusco, nós já sabemos quem é. Eles espalharam o erro pelo mundo e a perdição à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-se-me à Rússia, que se converterá, será concebida algum tempo de paz. O dogma de fé será conservado em Portugal. Não diga isto, amém. O Francisco sim pode dizer. Quando rezar o texto, diga depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas para o céu, socorrei principalmente o que mais necessário pela vossa infinita misericórdia. Aqui, embaixo do livro, fala o terceiro segredo de Fátima. Esse terceiro segredo de Fátima vou deixar para um próximo vídeo e vou comentar apenas esse vídeo para não ficar muito extenso. Então Nossa Senhora, ela mostra o inferno para as crianças. Ela fala se a Rússia não se converter, se não se convertesse, na verdade, seus erros se espalharia pelo mundo, né? Muitos estudiosos ele interpreta como o comunismo, o mal do comunismo. Nós já sabemos dessa realidade. O Brasil hoje é liderado por um presidente comunista. Despertai você na fé através desse vídeo. É tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de vigilância. É tempo de vigiar e orar. Cuidado com as armadilhas do mundo. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que o demônio, não tendo feito o inferno atraente, ele fez atraente o caminho até lá. Então cuidado com aquilo que parece bom. Santo Afonso está querendo dizer que o demônio, ele faz o caminho para o inferno legal, atraente. Eu posso fazer o que eu quero, os prazeres do mundo. Cuidado. O apóstolo São Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não posso coisa alguma. Então cuidado, porque nem tudo posso, mas nem tudo me convém. O caminho da conversão é o convite que Nossa Senhora faz, e o inferno é uma realidade de fé. Eu tenho que vigiar, você precisa vigiar, e não caia na ilusão. Ninguém vai para o céu de qualquer jeito. Ninguém vai se salvar de qualquer jeito. Sai dessa ilusão. Às vezes as pessoas, pelo respeito humano, a pessoa morre ali, aí o padre na homilia para agradar tá no céu. Vá nessa ideia. Não, meu irmão. Se morrer em pecado mortal, possa ser que esteja no inferno. Se morreu longe da amizade de Deus, pode ser que está no inferno. Mas fulano comete esse pecado. Todo mundo faz isso, meu irmão. Eu que não posso fazer e você também não pode. O julgamento será particular. Como diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 56, Estevão viu o céu aberto do lado de dentro. A interpretação dessa passagem é o julgamento particular. Estevão estava para ser julgado. Eu serei julgado particularmente, você será julgado particularmente. São Vicente de Ferre, ele vai dizer uma passagem muito importante que convém com essa reflexão. Ele diz: no final do tempo, no julgamento final, Deus vai pedir conta dos nossos pecados, não dos pecados dos outros. Você não tem nada a ver com a vida de ninguém, meu irmão. Se as pessoas queiram beber, não queira você. Se as pessoas querem entrar em tudo quanto é tipo de festa, não queira você. Se as pessoas querem usar tudo quanto é tipo de roupa imodesta, imoral, não queira você. Se as pessoas escutam música que fala da pornografia, da impureza, da devassidão, não queira você. Se as pessoas querem frequentar esse lugar, não queira você. Você vai ser julgado pela sua escolha. Ninguém está te obrigando a fazer nada, mas a tua escolha terá consequência. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Salve Maria Imaculada, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a essa obra de evangelização e deixa seu like e sua curtida. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.